Queridos irmãos, hoje com muita alegria, como dizia no início dessa celebração, estou aqui para celebrar com vocês esta quinta-feira da segunda semana do Advento, também tríduo de Santa Luzia, também estamos rezando em preparação para a ordenação do José Bruno e também do Igor e do Guilherme, que serão ordenados junto com ele. E para mim é motivo de muita alegria estar com vocês neste lugar, nesta igreja onde eu também fui formado na fé, onde também fiz grandes experiências de Deus. Aqui nesta paróquia fiz a minha primeira comunhão, algumas de vocês foram minhas catequistas da primeira Eucaristia. Aqui nessa paróquia tenho muitos amigos, irmãos, colegas que estudaram comigo na escola, amigos de infância, amigos de oração. Não podia deixar também de viver essa alegria e essa graça, então gostaria já no início desta homilia, primeiramente, agradecer, Padre Miguel, pela oportunidade de presidir esta Eucaristia. Que Deus realmente possa continuar sempre fecundando o seu ministério, que é um grande testemunho para nós, sacerdotes jovens, apenas ordenados, que precisamos caminhar muito para aprendermos o que significa fazer parte do mistério do sacerdócio de Cristo. E hoje a liturgia, meus queridos irmãos, fala para nós justamente da importância de termos fé. Eu dizia para vocês que aqui nessa comunidade eu aprendi um pouco mais do que significa fé, do que significa acreditar, do que significa confiar em Deus. Se nós ouvimos bem a primeira leitura, dizia exatamente isso. Dizia para que nós não tenhamos medo. De fato, a fé é a virtude teologal que liberta o nosso coração do medo. Às vezes a gente pode pensar que o contrário de fé é ser incrédulo. O contrário de ter fé é ser ateu. O contrário de ter fé é não confiar. Mas todas essas três coisas que eu citei para vocês, ser ateu, ser incrédulo, não confiar, elas nascem de uma única mesma coisa. E essa coisa é uma das tentações fundamentais que nós seres humanos experimentamos. Ou seja, a tentação do medo. Medo do quê, padre? Medo de morrer, medo de ter uma doença, medo que aconteça alguma coisa ruim na minha família, medo que as coisas não dêem certo, medo que eu não consiga passar no concurso, medo que eu não consiga ter aquele emprego que eu quero. Existem tantos medos na nossa vida que, seja aqueles que são mais jovens ou aqueles mais experientes, todos nós experimentamos. A experiência do medo é algo real na vida de todos nós e vai atravessar toda a nossa vida. Seja quando nós somos crianças, quando a gente é criança, a gente tem medo do quê? Medo do escuro, medo de ficar sem o pai e a mãe, medo de ser esquecido na escola. A gente vai crescendo, quando adolescente, o nosso medo é o quê? Medo se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou alto, se eu sou magro. Depois, na vida adulta, esses medos eles vão se desenvolvendo até a velhice. A gente sempre vai ser atravessado pela experiência do medo. Mas a fé, repito, é a virtude teologal, ou seja, uma virtude que provém diretamente de Deus, que faz a gente se libertar do medo, que faz a gente não ter medo diante das coisas da vida, não ter medo diante dos desafios que nos são colocados, que nos são impostos. Isso é ter fé. Ter fé é ter a certeza que diante das situações da nossa vida, aquelas que são impossíveis, aquelas que são dolorosas, aquelas que não foram escolhidas por nós, mas que a gente muitas vezes sofre e vive, saber que nessas situações existe Deus, que está me ensinando algo, que está me mostrando algo, que está apresentando algo novo para mim, uma estrada que talvez eu nunca imaginava ou nunca pensava. Porque Deus não fecha, meus irmãos, uma porta sem abrir outra. Ele não vai fechar uma janela na sua vida sem abrir uma outra oportunidade. Quando a gente vive então a nossa vida em Deus, com Deus, caminhando com Ele, então a gente não precisa ter medo de nada. É claro que a gente vai experimentar humanamente a sensação do medo, da ansiedade diante das coisas. É normal que a gente viva isso.
porque é uma experiência humana. Mas diante das coisas que nós temos medo, diante das ansiedades da nossa vida, das preocupações da nossa vida, existe a fé que está infundida dentro dos nossos corações pelo nosso batismo, essa fé que nos ajuda a suportar todas as provações e ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Fé é saber que em todas essas situações que a gente experimenta, que a gente vive, Deus está comigo. Aliás, um dos nomes de Deus que nós proclamamos principalmente neste tempo de advento é Emanuel. Vocês sabem o que quer dizer Emanuel? O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Mas o verbo está é subentendido, né? Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando Deus está conosco? Sempre, em todas as realidades, em todas as situações. Se a gente crê verdadeiramente que Ele é o Emanuel, então nós temos que viver aquilo que o profeta hoje narrou na primeira leitura. Não ter medo, é Deus mesmo que está dizendo ao profeta, não tenhas medo. E sabe quantas vezes essa expressão se repete na Sagrada Escritura? A expressão al-tireh, que em hebraico quer dizer não tenhas medo. Sabe quantas vezes? Se repete 365 vezes. Quer dizer, todos os dias Deus está dizendo para nós, al-tireh, não tenha medo. Ele disse isso para Abraão, Ele disse isso para o profeta, Ele disse isso para a Virgem Maria, e Ele diz isso hoje também para você. Al-tireh, não tenha medo diante das situações da vida. Nós celebramos hoje a vida de uma santa, padroeira dessa paróquia, que foi certamente uma pessoa que não teve medo diante do que a vida ofereceu. Ou vocês imaginam que diante do martírio, diante da morte, ela não teve medo? Santa Luzia. Quando a pessoa chegou lá perto com a ferramenta para tirar os olhos dela, vocês acham que ela achou a coisa mais maravilhosa do mundo? Ou que ela não teve medo? Certamente ela teve medo. Mas a fé que ela tinha, aquela virtude teologal que foi infundida no coração dela, no dia do batismo dela, deu a ela a força de continuar, a força de ir para frente. Por isso que o Evangelho de hoje diz que o céu é dos violentos, porque só quem tem essa violência de crer, porque crer também é um ato heróico, um ato de força, só quem é violento diante da vida pode experimentar a alegria dos santos, a alegria da santidade. E uma santidade que não é só Santa Luzia que foi chamada a viver, mas todos nós fomos chamados a viver, porque todos nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo pelo nosso batismo. Todos nós fomos chamados a viver a santidade batismal. Talvez nós não seremos mártires de sangue, espero que não sejamos mártires de sangue, né? Mas o martírio cotidiano do dia a dia, todo mundo experimenta. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu vinha nessa igreja, que é linda por sinal, e eu olhava aquele quadro lá em cima, que é um quadro muito forte, né, para a criança olhar, fica olhando, porque mostra Santa Luzia sendo martirizada. Eu ficava pensando quando criança, meu Deus do céu, né? Será que isso vai acontecer comigo também? Vão cortar minha cabeça fora? Né? Porque a gente vem assim e fica olhando. Talvez a gente não vai perder a cabeça como Santa Luzia, talvez não seremos mártires como ela nesse sentido do martírio de sangue. Mas o martírio teu, do teu dia a dia, das coisas simples e cotidianas da sua vida, você também é chamado a viver. Você também é chamado a ouvir aquela voz de Deus, que se repete todos os dias na sua vida. Al-tireh, não tenha medo, eu estou contigo. Eu estou contigo em todas as situações, na situação da sua casa, da sua vida, da sua família. Al-tireh, eu estou sempre ali, não tenhas medo. É isso que Santa Luzia viveu, não teve medo e foi violenta diante daqueles que eram violentos contra ela, eles quiseram mostrar uma violência para ela e ela mostrou uma violência maior ainda, que é aquela da fé, aquela que não se compreende somente do ponto de vista racional, mas ela mostrou com coragem que ela confiava no Deus que estava sempre com ela e que dizia, não tenha medo. E para você hoje também
certamente, nesta Eucaristia, quando você receber Jesus na Eucaristia, confie. É Jesus, mais uma vez, que vai dizer para você: Altiré, não tenha medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.